Nesse vídeo nós vamos continuar discutindo forças centrais e vamos introduzir o conceito de potencial efetivo, que é muito importante no estudo de forças centrais. A gente viu nos últimos vídeos algumas propriedades dessa equação diferencial, ou seja, a ideia é que você tem uma partícula, tá, em 3 dimensões, sujeitas a uma força central. Então, força central, lembrando, né, ela aponta sempre para um ponto fixo no espaço, que é o chamado centro de força, que a gente estava denotando por O. Então, qualquer ponto que o objeto esteja, ele sente uma força nessa reta aqui, que liga ele ao ponto O, pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. E esse F de R daqui é o módulo da força, que depende apenas da distância ao centro de força. Então, como a gente comentou nos vídeos passados, força central para a gente é uma força que em todo ponto do espaço aponta na direção que passa pelo centro de força e tem simetria esférica, ou seja, não depende do ângulo que você está olhando, depende só da distância, né, do Rzinho, do módulo do vetor posição. Então, é uma breve revisão do que a gente tinha feito antes, né? E a gente mostrou que quando a gente tem essa equação de movimento, ou seja, quando a força é central, quando a gente tem uma partícula sob a ação de uma força central, a gente tem essas grandezas conservadas que vão facilitar muito a nossa vida, né? Então, a força central, a gente demonstrou que ela é conservativa e isso significa que a energia cinética dela mais uma energia potencial é constante. A gente mostrou como obter essa energia potencial, desculpa. Então, essa soma daqui se conserva, né? E a força central, como ela aponta sempre, mesmo ponto, como eu comentei, né? A direção dela passa sempre numa reta que passa pelo centro de força. O torque dessa força com relação ao centro de força é nulo. Então, esse momento angular com relação ao centro de força, ele é constante. Então, frisando bastante que a conservação de momento angular é com relação ao centro de força. Então, esse vetor R é um vetor que liga o ponto que a partícula está até aí o centro de força, tá? Ou seja, o momento angular com relação a outros pontos não precisa ser conservado. Então, isso são coisas que a gente falou nos outros vídeos, mas são muito importantes, então estou repetindo aqui. Se ficou corrido, peço, por favor, para vocês verem novamente os vídeos anteriores. Consequências da conservação do momento angular. Pelo fato, um vetor se conservar, são duas informações. A direção dele não muda e o módulo dele não muda. A direção do momento angular se fixa, significa que o movimento se processa num plano. Então, todo problema de força central, a gente tem um plano do movimento. Isso facilita muito a nossa vida, tá? E o módulo do momento angular se conservar significa que a gente tem essa grandeza daqui que é conservada, que relaciona o θ ponto com o Rzinho, tá? E a gente viu que isso fisicamente está ligado geometricamente, né, com as leis das áreas, tá? O nosso principal objetivo nesse vídeo é usar essas leis de conservação para resolver o problema de uma partícula sob a ação de uma força central. Então, a gente tem aqui a conservação da energia, como a gente comentou, e a conservação do momento angular traz duas informações, né? Como a gente viu no último slide. Vamos tirar agora as informações a partir daqui, ou seja, o fato do movimento ser planar já é uma grande simplificação, porque aí a gente agora pode escolher aqui um plano da órbita, né? E aí nesse plano que contém aqui o centro de força, e aí nesse plano a gente usa as coordenadas polares, que a gente viu alguns vídeos atrás, eu peço para vocês relembrarem lá. De modo que em coordenadas polares, a gente viu que a velocidade ao quadrado, né, que aparece aqui na energia cinética, ela pode ser escrita como R ponto ao quadrado, que mede a velocidade radial, né, o quanto que a partícula está se aproximando ou se afastando do centro de força. E um segundo termo, que é um ômega-r, né, que tem a ver com a velocidade angular, o quanto que ela está ali rodando, né, em torno do centro de força, tá? Então, nota aqui que realmente é fantástico aqui o movimento planar, porque no caso geral em 3 dimensões, não dá para usar a coordenada polar, né? Você tem que usar a coordenada esférica e você teria um grau de liberdade a mais, a equação ficaria diferente. A gente nem estudou direitinho como é que fica aí a cinemática em coordenadas esféricas, a coisa ia ficar mais esquisita. Então, realmente é muito, muito especial aí a conservação do momento angular, permitindo que a gente tenha apenas 2 graus de liberdade, o R e o θ, e aqui está a minha energia cinética expressa em termos de R e θ. Mas agora a gente pode usar a segunda informação, a conservação do módulo do momento angular.
E aí, em termos dessa segunda informação, a minha velocidade ao quadrado ela fica escrita dessa forma. Pausem o vídeo, façam esse cálculo, ele é absolutamente central. Bom, sem trocadilho. Ele é super importante para esse vídeo. E aí, agora que a gente tem a velocidade ao quadrado escrita dessa forma, a gente pode substituir na conservação de energia mecânica. E aí a gente chega numa coisa muito especial, que é o ponto principal desse vídeo, que é o fato de que, então, a gente tem uma equação de conservação, substituindo essa equação aqui dentro, que envolve só o R. Então, é um problema efetivamente unidimensional. Então, deixa eu fazer um resumo do que a gente viu, que é muito importante. Ou seja, o potencial central a gente demonstrou que quando você tem uma força central, a gente demonstrou que essa força é uma força conservativa. Então, tem conservação de energia mecânica. Mas aqui, em princípio, ainda tem 3 graus de liberdade. Que esse V daqui tem o Vx, Vy e Vz, se você quiser. Ou, se quiser, em coordenadas esféricas. Tem 3 graus de liberdade aqui. Aí você usa o fato que o movimento é planar, puf, eliminou um grau de liberdade. Agora é só R e θ. E aí você usa esse segundo vínculo e o θ você escreve em termos de R, tá? Porque na energia cinética só aparece o θ ponto. E na energia potencial só aparece o R, por causa da simetria esférica que a gente supôs. Então, nessa conservação de energia só aparece o θ ponto. E o θ ponto eu consigo escrever em termos de R. Então, olha quanta coisa participou e teve que conspirar para que eu tivesse essa conservação de energia escrita dessa forma aqui. Então, o problema virou um problema unidimensional, só que em vez de considerar apenas a energia potencial que eu tinha, eu tenho que colocar esse termo adicional, que é chamado potencial centrífugo. Então, a ideia é que, em termos eu posso transformar esse problema central, primeiramente, num problema unidimensional que envolve apenas o raio, se comporta como um problema realmente um D, mas, além do potencial U, eu tenho que acrescentar esse potencial centrífugo, e essa soma é o que eu chamo de potencial efetivo, que é realmente um conceito absolutamente importante no estudo de forças centrais, e a gente vai ver um pouquinho melhor o significado físico desse termo. Matematicamente, então, quero chamar a atenção e destacar novamente, esse termo daqui é uma parte da energia cinética. Ele veio quando a gente escreveu energia cinética em coordenadas polares, e aí a parte da velocidade angular, o ponto todo é que a velocidade angular a gente consegue escrever em termos do L e do Rzinho, e eliminar o θ ponto. E aí, em vez de pensar isso como... Ou seja, de novo, eu sei que é uma coisa sutil, então deixa eu falar de uma outra maneira agora. Ou seja, quando eu olho para esse termo centrífugo dentro da energia cinética, eu tenho um problema aqui que eu estou pensando em mais dimensões, por exemplo, em 3 dimensões, e eu posso substituir ele por um problema análogo unidimensional, um problema efetivo em uma dimensão, no qual, em uma dimensão, eu tenho que a energia cinética é só esse termo, e eu passo a interpretar esse termo como fazendo parte da energia potencial. Matematicamente é isso que está sendo feito, e a gente vai ver como que realmente esse potencial centrífugo ele é muito importante, e tem uma física muito interessante aqui. Na verdade, tem 2 formas interessantes de pensar esse cara fisicamente. Uma delas precisa de referencial não inercial, e a gente vai falar lá para frente no curso. Mas não se preocupem com ela nesse vídeo, não vai precisar disso. Mas a gente vai ver que esse termo realmente tem uma física muito importante, tá? E a gente vai ver isso melhor nos exemplos. Ou seja, resumindo tudo, a ideia é que as nossas leis da conservação levaram o problema da força central a 2 problemas unidimensionais. Primeiro, tem um problema que envolve só o R, que eu posso resolver com tudo que a gente fez no curso sobre movimento envolvendo uma dimensão só. E depois, uma vez que eu sei o R, eu posso usar essa segunda equação, porque eu fico com uma equação só para θ. Uma vez que eu conheci o R de t, que eu consegui extrair dessa primeira equação, eu uso a segunda para descobrir o θ e eu tenho a solução do meu problema. Então, realmente é muito importante as leis de conservação, e nota que realmente bastam 2 equações, porque a conservação do momento angular já me disse que o movimento se dá num plano. Então, se você quiser, você pode escolher esse plano como sendo um plano XY, e automaticamente você vai ver aí que o terceiro grau de liberdade, o Z da partícula, ele vai ser sempre 0. Ele vai ficar sempre nesse plano, que é o plano do movimento, aqui está a origem, né, o centro de força, tá?
enfim, esse é o caminho das pedras. Vamos agora trabalhar alguns exemplos para ganhar intuição. Então, primeiro exemplo, imagine que o potencial efetivo tem essa forma aqui, esse gráfico. Tá? Então, eu não estou matematicamente dizendo quem é esse potencial efetivo. Depois a gente vai dar alguns exemplos matemáticos, mas só comentar que é bem comum situações em que a gente tem um gráfico como esse. E aí, se a energia efetiva, a energia potencial efetiva tem esse formato, então fisicamente o que a gente vê? Que para grandes distâncias, você vê que predomina uma força atrativa, porque lembra que a força ela sempre aponta na direção de decrescer o U, né? Ou seja, o F é menos du dr, né? Certo? Aqui ficou menos du dr. De modo que, aqui nesse caso, por exemplo, o du dr é positivo, então a força aponta para a esquerda. Então você vê que para longas distâncias esse potencial é atrativo. E aí, para curtas distâncias, você tem aqui uma barreira, o potencial diverge, de maneira que qualquer energia que você coloque, você não consegue chegar no centro de força. Então você não cai no centro de força. Longe é atrativo, mas perto tem uma barreira que tem a ver com esse termo aqui, que é a chamada barreira centrífuga. Tá? Mas depois a gente vai discutir matematicamente melhor. Eu só quero dizer o seguinte, suponha que o potencial seja esse, a gente está dando aqui uma interpretação qualitativa, e vão analisar diferentes movimentos. Lembra que desde Física 1 você já analisa um pouquinho, né, qual é o comportamento qualitativo quando você tem um certo U de x, e aqui eu quero adaptar isso agora para essa discussão de forças centrais. Se você dá uma energia, então, positiva nesse gráfico, qualquer uma, você tem um movimento ilimitado. Porque, se, por exemplo, se inicialmente a partícula estivesse se aproximando do centro, ela vai basicamente se aproximar até uma certa distância mínima, que é o R2, o mais perto que ela chega do centro de força. Aqui a energia cinética dela se anula, tá? E aí ela começa a ir para a direita, e a energia cinética vai aumentando, 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 tá? E nota que a partir de um certo momento, a partir do momento que ela passa aqui por R0, a energia potencial chegou no mínimo, então a partir daqui a energia cinética vai diminuindo, começa a diminuir, só que ela vai para R indo para infinito, né? Porque a energia potencial nunca iguala a energia mecânica de novo, e aí, quer dizer, por mais que ou seja, a força aqui começa, a partir do R0, a força é atrativa, atraindo para o centro de força, que está para cá, ou seja, se a partícula está indo para a direita, essa força está freando a partícula, só que ela nunca consegue frear completamente. A partícula vai sempre se deslocando, e quando ela chegar no infinito, ela vai ter a energia potencial na prática zero, e aí aqui a energia cinética dela vai ser esse E2, tá? Mas ela não vai parar. Então aqui é uma discussão puramente qualitativa. E se você dá uma energia que é igual a E0? Você dá exatamente essa energia aqui, do fundo do poço. Aí a partícula não sai daqui. Só que não quer dizer que ela esteja parada. Justamente, cuidado com as comparações com a física 1. Porque isso aqui não é um problema verdadeiramente unidimensional. É um problema efetivamente unidimensional. Significa que o R não muda com o tempo. Então isso é o chamado movimento circular. Nota que ela não está parada efetivamente. Porque senão só poderia estar parada se o L fosse zero. Né? E aí se o L fosse zero, ela ia sofrer a força aqui devido ao outro potencial, ela não ia ficar na órbita circular. Então, assim, realmente esse E0 aqui corresponde ao caso que a gente entende como movimento circular, que é o caso que vocês veem desde o ensino médio, tá? Ou seja, é o caso que a gente vê de uma órbita no ensino médio, é o caso circular. E a gente pode levar esse cálculo adiante, inclusive, quer dizer, o que determina aqui o R0? O R0, ele é derivar esse potencial igual a zero. Então, fazendo a conta, vocês vão ver que a derivada desse potencial calculada em R igual a R0 tem que dar zero, e isso vai te dar uma equação para determinar quem é o R0. Né? R0 é justamente o ponto para o qual a derivada do U é zero, como vocês veem aqui nesse gráfico. E aí, você vê então que a condição para isso acontecer é que L2 sobre mR0 ao cubo tem que ser igual a menos F de R0. Então, tem várias discussões importantes aqui. Primeira discussão é a seguinte. Nota que esse lado esquerdo é positivo. Então, só vai ter solução para esse cara se o F for negativo.
lembra que a gente definiu o F como sendo F de R vezes R chapéu, e o R chapéu é um vetor para fora, do jeito como a gente definiu. Então, o F ser negativo significa que a força está para dentro. Ou seja, é bem intuitivo. Para você ter uma órbita circular, é necessário que a força seja atrativa. Se a força for repulsiva, aí não tem como. Aí esse cara não vai ter nunca uma órbita circular, tá? Então, essa é uma primeira observação. No caso gravitacional, por exemplo, esse é exatamente o caso. E aí você tem a possibilidade de uma órbita atrativa, de você ter uma órbita circular aqui. A segunda observação é a seguinte: a gente fez esse cálculo em vídeos anteriores. O momento angular ele é dado por m θ ponto r ao quadrado. E aqui o θ ponto eu estou escrevendo como ômega, que às vezes é comum. Então, substituindo isso aqui, vocês vão obter uma equação bem familiar. Pausem o vídeo, façam a conta, antecipem, interpretem a equação que vocês obtêm. Vocês vão ver que nada mais é do que a equação que diz que a força no movimento circular, essa força atrativa aqui, está funcionando como resultante centrípeta. Que é lá o que vocês usam já no ensino médio, naqueles programinhas de satélite, movimento circular, para determinar o R0 e tal. Então, de novo, chamando a atenção que, na realidade, dado aqui o potencial, você tem quem é o R0, que satisfaz essa equação, porque que satisfaz, portanto, uma órbita circular. Mas, na verdade, para todo ponto do espaço que você bota, você tem uma possibilidade de órbita circular. Basta você ajustar o ômega, ou seja, basta você ajustar o momento angular inicial que você coloca, ou a velocidade inicial que você coloca. Então, essa equação daqui também diz isso. Dado um R0, quem é o ômega que você tem que escolher para ter uma órbita circular? Porque, de fato, nota que quando você muda o momento angular, você muda a fórmula do potencial efetivo e muda esse gráfico, de maneira que agora o mínimo vai estar em outra posição. São maneiras diferentes de interpretar o mesmo resultado. E se a sua energia não for do mínimo, mas ela for negativa, você aí tem um movimento oscilatório radialmente. Significa que a partícula se move entre uma posição mais perto do centro, que a gente chama de pericentro, e a mais longe, que é o apocentro. O movimento ele se dá nessa oscilação radial aqui. Só que, nota, não é um movimento unidimensional, não. Tem um momento angular não nulo, vai ter um θ ponto não nulo, e significa que tem rotação aqui. Ou seja, tudo que ocorre é que radialmente ele fica oscilando. Que é o que está acontecendo aqui. Enquanto, quer dizer, a sua partícula se desloca entre um ponto mais próximo do centro, que é o RP, e um mais longe do centro, que é o RA, ela vai orbitando, ela vai girando aqui, tá? Então, nesse caso, a gente tem um movimento limitado, certo? É um movimento aqui entre o RP e o RA. É um caso que a gente diz que o nosso movimento é uma órbita, é orbital, né? Então, ele não é ilimitado, ele fica restrito aqui entre esse círculo RP e esse círculo RA. Mas o movimento pode ser bem complicado, dependendo do potencial que você colocar, ele pode ser bem enroladinho. Como segundo exemplo, vamos agora considerar uma fórmula específica para o potencial efetivo, que tem como gráfico, é um dos potenciais que tem como gráfico, qualitativamente, o mesmo tipo de gráfico que a gente veio trabalhando até agora, e que é fundamental para a gente, que cobre a gravitação, que é quando o potencial é 1 sobre R e é atrativo. É o problema chamado problema de Kepler. Então, nota que esse daqui realmente é um caso que tem qualitativamente esse gráfico, porque quando você está para R's grandes, esse termo domina, que é um termo atrativo, o alfa é positivo, né? Então, esse cara daqui, quando você vai para R grande, ele manda, então você vê que para distâncias muito longe do centro de força, você vai ter que a sua energia vai para zero por valores negativos, que é esse termo aqui dominando. E aí, por outro lado, você tem um R pequeno, esse cara vai com 1 sobre R ao cubo. Aí, para R pequeno, ele começa a mandar. E aí está aqui a barreira centrífuga, né, que impede que a sua partícula chegue ao centro de força. E aí tem, então, ela vai para infinito para R pequeno, vai para zero para R grande, tem que ter uma posição intermediária que se anula. Então, realmente, esse gráfico daqui, ele descreve qualitativamente, perfeitamente essa equação, tá? E esse gráfico daqui, esse caso, a gente vai estudar em detalhe, a gente vai aprender a resolver as órbitas para ele, é um problema de Kepler, um dos mais importantes de mecânica. E o ponto é notar, então, que essa barreira centrífuga ela impede o objeto de cair no centro de força.
Então, se você tiver qualquer L diferente de zero, então você tem aqui o centro de força, por exemplo, o Sol, sei lá, e você tem um planeta que está aqui em volta. Se o L for zero, lembra que o L é medido com relação ao centro de força. Então, se o L for zero, significa que a partícula começou com a velocidade dela inicialmente paralela a essa reta. Aí não tem jeito, aí esse planeta, se ele já existiu, ele caiu no Sol há muito tempo e pronto, se deu mal. Agora, se você tem uma velocidade inicial que não está nessa reta, se você tem um momento angular não nulo, então você nunca vai chegar em R igual a zero. Tudo bem que o Sol ele não é pontiforme, então se o momento angular for pequenininho, você pode chapar ali na atmosfera dele. Fica aí até como desafio aí para vocês fazer o cálculo de qual é o momento angular mínimo para você estar efetivamente protegido ali. Deixo para vocês essa conta. Mas o importante é que realmente a barreira centrífuga é que está fazendo esse papel essencial de não deixar o objeto cair no centro de força. Mesmo a força sendo atrativa, você não cai no Sol. Ainda bem, né? A gente fica feliz com isso. E a mesma coisa, a Lua não cai na Terra também. E isso está ligado com uma das ideias mais bonitas, né, da gravitação newtoniana, que é a percepção de que o orbitar é um eterno cair. Então, quer dizer, você joga aqui, o canhão solta uma bala com uma velocidade pequena, ela cai aqui na superfície da Terra, com velocidade um pouquinho maior ela cai aqui, com velocidade grande o suficiente ela entra em órbita. Então, como se ela estivesse sempre caindo, né? Mas aí quando ela cai, ela chega, cadê a Terra? Não está mais lá, ela continua lá, a Terra agora está aqui, ela continua caindo, e ela nunca efetivamente cai. O orbitar é um eterno cair. Está ligado justamente, de novo, com duas maneiras de você pensar esse termo daqui, ou seja, do problema efetivo que a gente está resolvendo matematicamente. Ele é uma barreira centrífuga, é uma coisa que repele a partícula do centro, mas lembra que, no fundo, ele é parte da energia cinética quando você pensa esse problema como um problema bidimensional. E aí, esse termo está ligado justamente com essa energia cinética que você tem, né? Que vai se traduzir nessa velocidade aqui de rotação em torno da Terra. E aí, isso tem um papel histórico fundamental na evolução da ciência, foi a percepção de que as leis que regem a astronomia são as mesmas leis que regem o mundo terrestre, ou seja, a dinâmica que faz, o mecanismo físico que faz uma pedra cair é o mecanismo físico que faz a Lua girar em torno da Terra. Então é realmente muito profundo e isso está contemplado aqui nesse termo, tá, do potencial centrífugo. Então esse problema é super importante, ele merece um vídeo só para ele, que é tentar justamente estudar aí o problema de Kepler, resolver o problema da gravitação. Vocês já ouviram, certamente, as órbitas são elípticas, e para qualquer L diferente de zero, né? E para qualquer energia que esteja aqui, né, nessa região. Se for energia positiva, aí não é um problema limitado, e aí vocês talvez já tenham ouvido falar que é uma hipérbole. Isso tudo a gente vai ver depois com mais calma. Aqui está o livro original, a ilustração original que aparece no Principia newtoniano, dessa discussão toda. Terceiro exemplo, é só para dizer que a gente fica destacando a importância dessa barreira centrífuga, mesmo porque a gente, tipicamente, está pensando no problema de Kepler, né? Mas depende muito do potencial que você está diante, né? Quer dizer, nota que se o potencial atrativo for 1 sobre R3, olha como agora esse gráfico é diferente. Vamos fazer aqui junto o gráfico. O que acontece com esse gráfico quando R vai para infinito? Agora, quando R é grandão, quem manda é a repulsão centrífuga. Não é mais esse cara daqui, porque ele cai mais rápido. Ele cai com 1 sobre R3. Então, aqui longe, ele vai para zero por valores positivos de R. Agora, para R pequeno, quem manda? Quem manda é o termo atrativo. Então, se o K for positivo, né, a gente está supondo aqui K positivo de novo, está interessado em forças atrativas, esse cara daqui vai para menos infinito, não tem barreira centrífuga. E aí, como é que a gente conecta esses dois caras? Vai ter um máximo aqui, e depois o potencial vai cair. Então, esse máximo é um ponto de força zero, né? Então, isso aqui é a órbita circular. Só que agora, ao contrário do que acontecia no gráfico anterior, olha como ele é diferente esse gráfico. Agora, esse é um ponto de equilíbrio instável. Então, se você puser exatamente com esse R0 daqui, a sua partícula fica num círculo. Mas se você empurrar ela um pouquinho para dentro, puff, ela cai para dentro do centro de força. Se você empurrar ela um pouquinho para fora, ela vai para infinito e não volta nunca mais. Você deu bem até, né? E aqui, quando ela vai cair no centro de força, isso vai dar um modelinho. É um modelinho para você falar de horizonte de eventos e tal. Você tem ali um ponto que, se você ficar, tá bem. Mas se alguém te der um empurrãozinho, você não volta mais, já era. Você cai no centro de força, tá? E então, realmente,
nota que o momento angular se conserva, né? De modo que quando o Rzinho vai tendendo a zero, a sua velocidade vai ter que tender a infinito. E a gente sabe que quando a velocidade começa a ficar da ordem de c, você tem que ter aí uma teoria diferente. A mecânica não vai mais funcionar, tá? E, enfim, você não vai chegar em velocidade infinita. Mas, em princípio, você, dependendo da atração que você tiver aqui, a barreira centrífuga não é capaz de segurar você. Ou seja, o momento angular não é capaz de evitar que você colapse, tá? E isso é uma coisa bem importante, que mesmo em teorias mais gerais, isso vai aparecer também, quer dizer, tá? Então, enfim, tem análogos a isso em outros lugares da física, eu não vou comentar aqui para não ficar desviando muito, mas é só para dizer que é bem... Ou seja, a barreira centrífuga ela é super fundamental, ela aparece de maneira super relevante quando a gente está lidando com... quando a gente está lidando, no caso do problema de Kepler, mas dependendo do potencial que você tiver, a partícula, em princípio, poderia cair no centro de força, sim, tá? Então, para finalizar esse vídeo, vamos agora resolver de maneira geral o problema. Então, no caso unidimensional, a gente demonstrou que a solução era dada em termos dessa integral, que é o que a gente disse que era reduzir o problema a uma quadratura. Para forças centrais, agora a gente viu que é um problema unidimensional, só que em vez do potencial de x, a gente tem um potencial efetivo como função de R'. Mas isso aqui, então, por analogia, vai dar o mesmo resultado. Pausem o vídeo, tentem demonstrar essa fórmula, sai direto da conservação de energia, tá? Qualquer dúvida, remeto vocês ao vídeo que a gente demonstrou isso e tentem, por favor, fazer a mesma demonstração. Qualquer coisa, levem para o nosso encontro. O mais ou menos aqui, de novo, é só para... Depende do sinal do DRDT, né? Ou seja, se o DRDT for positivo, ou seja, se você estiver se afastando do centro, você pega o sinal mais e vice-versa. Bem parecido com o que estava no caso unidimensional. Peço para vocês tentarem fazer esse cálculo. E aí, tendo a solução da parte radial, a gente pode resolver a parte angular, porque a gente tem que mθ ponto r² é L, de modo que a gente pode aqui isolar o dθ, tá? Peço para vocês pausarem o vídeo e fazerem esse cálculo. Integrou dos dois lados, tem a solução do θ em termos do tempo, desde que você já tenha resolvido o R. Então, realmente, o seu problema central fica completamente reduzido a quadraturas. Agora, precisou de duas quadraturas, tá? Porque é um problema na prática bidimensional. O momento angular salvou a gente, não precisou da terceira. O terceiro a gente já sabe, né? Se você diz que o plano da órbita é perpendicular a Z, a solução é que Z é igual a constante, é a terceira solução. Essa saiu de graça da consideração do momento angular. Por fim, quer dizer, de novo, por analogia, se o movimento for oscilatório, ou seja, se ele tiver um ponto mais perto do centro de forças e mais longe, e ele fica oscilando entre esses dois, o período de oscilação radial é dado por essa expressão, tá? Que agora você pode pegar a partir daqui direto, né? Ou seja, começa o R0 no ponto, por exemplo, mais perto do centro de força, no pericentro, vai até o apocentro, isso é metade do período, porque depois ele tem que voltar. Então, demonstrem essa fórmula também. Mas eu queria comentar que essa solução temporal do problema para a parte angular, ela não é... Ela muitas vezes é importante, mas a graça é que muitas vezes a gente não precisa dela também. Ainda bem, porque é um problema super complicado. A gente vai ver no próximo vídeo como que a gente pode resolver o problema para as órbitas. O R em função de φ, encontrar as trajetórias, em vez de precisar de resolver um problema temporal que é bem mais complicado. Por fim, a gente viu que se você estiver com energia igual a E0, você está no movimento circular. Se a energia for um pouquinho maior que o E0, a sua oscilação radial é harmônica, e você pode calcular a partir dessa expressão o período das oscilações harmônicas, e aí a frequência das oscilações harmônicas é dada por essa expressão que a gente calculou, foi exatamente igual ao que a gente fez para o caso unidimensional. Peço para vocês pausarem o vídeo, tentarem verificar que está tudo ok aqui. Se não tiver, vejam o vídeo que a gente discutiu isso para o caso unidimensional, e qualquer dúvida, por favor, me escrevam, tragam para o nosso encontro. Então é isso, obrigado aí, e isso finaliza esse vídeo.